Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu recebi a difícil missão de manter todos vocês acordados logo depois do almoço. Ainda bem que hoje não é quarta-feira. Para quem é de São Paulo sabe por que eu estou dizendo isso, é o dia da feijoada. Mas hoje não é quarta, que bom, e eu estou muito feliz de estar aqui novamente na Zabbix Conference. Muito legal reencontrar tanta gente bacana que a gente conhece nessa vida de comunidade Zabbix. E eu venho falar um pouquinho sobre a criação de soluções de monitoração quando a gente tem alguns desafios para atender a itens contratuais ou demandas de gerentes ou de serviço, de demandantes em contexto geral. Falar um pouquinho antes sobre mim. Eu sou baiano de origem, beijo para minha mãe, mas paulista de uma vida de mais de 30 anos e uma pontinha de coração carioca também, de coração botafoguense. Sou apaixonado por futebol, rock and roll e tecnologia, casado com a Zafira, pai de gêmeos pré-adolescentes e de um pet. E falar um pouquinho agora da minha vida profissional, minha formação acadêmica em ciência da computação, pós-graduado em gestão e governança de TI, um MBA em gestão de negócios e estudando atualmente cloud computing. Inclusive é nessa área que eu tenho algumas certificações técnicas da AWS, da Microsoft, estudo bastante cloud e também as certificações técnicas das Zabbix, ZCS e ZCP, que atualmente estou atualizando para a versão 6. E eu tenho 17 anos de carreira no Serpro, maior parte desse tempo atuando com monitoração, aproximadamente 12 anos atuando com Zabbix, e nos últimos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu atuo como gerente de um time de 15 pessoas, divisão de soluções de monitoração no Serpro. E, aliás, é um pouco dessa experiência que eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês hoje. Eu trouxe 5 cases de sucesso, de implementação, que eu vou mostrar e discutir um pouquinho com vocês. Eu palestrei na Zabbix Conference 2018, onde eu falei de uma das soluções customizadas, na época, sobre gestão de SLA. E, atualmente, eu também atuo como consultor freelancer para implementações de projetos de monitoração e também para profissionais que estão iniciando na carreira de monitoração e querem um apoio mais próximo para evoluir com a ferramenta. Eu também estou iniciando o trabalho de mentoria individualizada. E hoje, falar um pouquinho sobre o Serpro, eu acredito que a grande maioria aqui deve conhecer. É uma grande empresa de TI do governo federal, empresa ligada ao Ministério da Economia, e responsável pela prestação de serviço de TI para diversas empresas públicas federais, como o Ministério da Economia, a Receita Federal, o Tesouro Nacional. Mas o Serpro é também o principal nome da transformação digital do governo federal nos últimos anos, com aplicações digitais para o público, de modo geral, como o DataValid, E-Social, o Embarque Mais Seguro, que é um sistema de identificação biométrica nos aeroportos, que está em piloto em alguns aeroportos do Brasil. E quem não conhece, o famoso sistema do IRPF, acabou recentemente, inclusive, também é de responsabilidade nossa. Mais informações, serpro.gov.br. Bem, vamos falar sobre criatividade na solução de problemas complexos. Se você der um Google aí e procurar as habilidades mais importantes para o profissional atual, qualquer site vai retornar diversas habilidades, como essas que estão aí na tela. Trabalho em equipe, gestão autogestão, espírito de liderança, comunicação. E, com certeza, em todas essas listas, irão aparecer essas 3 aí que estão destacadas, que é a criatividade, foco na solução, foco em resultado, e a capacidade de resolver problemas críticos, problemas complexos. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, falando especificamente do nosso mundo, que é a monitoração, que é o Zabbix. Muitas vezes surgem desafios, tanto para criar uma monitoração específica, personalizar alguma coisa, atender a demanda de algum gestor, ou mesmo uma demanda contratual, que às vezes a empresa tem dificuldade de atender.
e muitas vezes vem parar no colo do time de monitoração. Mesmo, às vezes nem é uma função dos ABICs, mas a gente consegue desenrolar. Como que, na minha cabeça, funciona o processo de desenvolvimento de uma solução criativa nesse contexto? Então, a gente tem uma infraestrutura ou um serviço de TI sendo monitorado pelos nossos ABICs. Ok, ele monitora, identifica a disponibilidade, gera indicadores, tudo bem. Aí surge um desafio no meio do caminho. Um item contratual complexo, uma necessidade de customização que a ferramenta nativamente não atende. E aí você começa a pensar no problema. E aí vem à mente, né? Algumas pessoas não sabem exatamente como balancear o tempo que você desprende entre pensar em problema e pensar na solução. A minha forma de trabalhar, e eu passo muito isso para o meu time, é pensar só um pouquinho no problema. Pensa no problema, identifica, entende o problema e foca a energia em pensar na solução. Por quê? Porque, às vezes, você fica tão focado no problema, você consome tanta energia no problema, que você não enxerga que a solução pode ser algo, às vezes, até simples. Às vezes, só precisa um pouco de criatividade. E, às vezes, você fica focado muito em resolver o problema que você tem, e você não enxerga que a solução pode ser algo fora daquilo. Você fica tentando mitigar algo que está causando a falha, mas, às vezes, a solução não é resolver aquela falha. Às vezes, a solução é criar uma outra forma de chegar ao resultado. E é aí que vem o foco na solução e não no problema. Mas não basta só pensar na solução se você não tiver repertório, claro. E o que seria o repertório? Conhecimento técnico. Então, por isso que eu falo de aliar criatividade e conhecimento técnico. Quando você estuda sobre criatividade, eu já fiz alguns cursos sobre isso, a primeira coisa que se fala, uma das premissas para um pensamento criativo é você ter repertório. Então, é estudar, é conhecer, é testar, é acumular conhecimento, é gerar uma bagagem do que você precisa ter em mente, para que desse repertório você possa tirar ideias para criar soluções. Então, quando você alia a criatividade e o conhecimento técnico, aí você chega em soluções criativas, e aí, principalmente falando de ABICs, né, o céu é o limite. Como a gente costuma dizer, e um slide do Alexei mostrou isso hoje, né, you can monitor everything. Né, com os ABICs, você pode coletar qualquer coisa realmente. Então, vamos lá. Eu trouxe 5 cases para a gente falar um pouco sobre isso. E esse é o primeiro case. A gente vai falar de gestão de incidentes e de monitoração de backbone. Esse é o mapa de monitoração da malha de circuitos de backbone do SERPRA. A gente tem presença em todos os estados, mais o Distrito Federal. E a malha de circuitos de backbone é dessa maneira como vocês estão vendo aí. Aqui a gente ainda não tinha o GeoMaps, né, nas versões antigas, agora a gente vai poder fazer um mapa mais legal ainda. Então, o que acontece? Aqui é um exemplo de quando a gente tem incidentes em circuitos de acesso, de 2 circuitos que atendem uma determinada localidade. Aqui no exemplo é a localidade de Macapá, no estado do Amapá. Caíram os 2 circuitos, né? A conexão com Belém e a conexão com Boa Vista caíram, aquela localidade fica indisponível. Ocorre que, além de isolar a localidade, nós temos também uma nuvem ali, né, uma conectividade de circuitos de acesso, onde a gente tem vários clientes, várias localidades remotas de clientes do SERPRO, onde a gente presta serviço de rede local e longa distância. E os nossos ABICs, que está ali em Belém, a gente tem um proxy ali monitorando essas redes, ele não consegue chegar nas localidades porque ela ficou isolada. Então, além de alarmar e gerar incidentes para os circuitos de backbone, ele vai gerar incidentes para todas essas localidades aí também. São vários incidentes e acaba tendo um excesso de trabalho manual. E eu vou explicar por quê. Existe uma coisa chamada gestão de incidentes. Aí, para quem trabalha com ITIL, sabe muito bem do que eu estou falando, né? E o SERPRO trabalha muito com processos ITIL, já há muitos anos. E os clientes eles têm uma prestação de contas com o SERPRO, onde os incidentes, né, as indisponibilidades de rede, são todas registradas, documentadas. Então, não bastaria simplesmente a gente fazer uma dependência de trigger ali e mitigar o evento. Não, a gente precisa da geração do incidente, porque precisa prestar conta disso depois. E aí é um trabalho manual gigantesco para o time de NOC, de atuar na ferramenta de workflow, né, a ferramenta TSM, para fazer essa correlação entre os incidentes, porque o incidente da localidade foi causada
por um problema de isolamento da rede, por backbone, não foi um problema na localidade. E aí é um trabalho muito grande, e aí o time do NOC me pediu ajuda. Cara, como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode automatizar essas situações? Né? Como é que a gente identifica que uma localidade ficou isolada e todos os incidentes gerados lá atrás dependem disso, para facilitar o trabalho? Aí a gente começou a pensar na solução. Primeira coisa que a gente fez... Bom, os eventos que identificam as falhas do circuito de backbone já existem. Então, ok, ali a gente tem a localidade 1 caiu, circuito 1 caiu, circuito 2 caiu, ok, gerou incidente de cada um deles. Aí o que nós fizemos? Criamos uma trigger complexa que detecta o isolamento, ou seja, ele avalia a falha de um e a falha do outro. Quando os dois falham juntos, ele gera um novo evento informando que existe um isolamento. E baseado nisso, a gente criou uma ação automática com escalonamento, né, que a cada intervalo curto de tempo um script é executado repetidas vezes, para coletar nos eventos gerados a informação do número de incidente que foi gerado, armazenar essa informação e inserir no evento que identifica a localidade, porque depois, na hora de gerar o relatório, essa informação está centralizada. E, além disso, a gente vai... então, aqui é o exemplo, né, do número de incidente gerado em cada um dos circuitos que caiu, e a gente insere a informação de que esse evento causou o isolamento da localidade específica. E no evento específico da localidade, a gente insere o número dos dois incidentes. Isso ajuda muito o time de NOC, porque quando ele está olhando o evento de isolamento, ele já sabe que uma localidade de rede está isolada do restante da rede backbone, já tem o número dos incidentes, agiliza o processo de tratamento na ferramenta e, inclusive, de acionamento de fornecedor e todos os processos que precisam ser feitos. Né? Então, é um grande auxílio para a gestão de incidente. Então, todos os números são coletados e armazenados nas mensagens, né? Através de API, fazendo acknowledge nas mensagens. E a ponta, né? E as localidades remotas? Aqui a gente também vai ter um monte de incidente gerado. Né? Elas estão todas isoladas, cada uma gerou seu RI. A gente coleta esses RIs, aí a gente insere neles a informação de que foi um isolamento, então, quando o pessoal vai tratar, ele já sabe, eu caí aqui, mas não é um problema da minha rede, foi isolamento no backbone do Serpro. E a gente também faz a gestão em cima da ferramenta de ITSM, que, no caso, é o IBM, o Control Desk, né, da IBM. A gente, através de API dessa ferramenta, a gente também faz a gestão dos incidentes. A gente pega os incidentes das localidades e cria uma associação com o incidente lá que gerou a falha, que são os de backbone. Isso poupa vários minutos de trabalho para quem está no NOC, no meio da correria, no meio da madrugada, tratando incidente, e facilita demais a vida do pessoal. Essa é uma solução desenvolvida recentemente, a gente está em homologação dessa solução, é a solução mais recente que a gente criou, e a gente vai colocar em produção agora no mês de junho, e assim, vai ser uma transformação no dia a dia do pessoal do NOC. Eles têm esse problema já há muito tempo. E aí, no final, para a prestação de contas, através de API, né, a gente faz a leitura de todas essas mensagens envolvidas, pega os números dos RIs, coloca tudo isso em relatório, a informação toda gerenciada num relatório, para que, na hora de prestar a conta do cliente, a informação já está fácil na mão, tudo justificado, e ganha tempo para todo mundo. Então, dessa forma, a gente atuou com a gestão de incidentes. Caso número 2, vamos falar de monitoramento de interfaces. Aí a gente pode estar falando de switches ou de roteadores, né? Fala de desempenho, disponibilidade. A gente é muito focado em monitoração de infraestrutura, tá? Então, boa parte dos cases vai estar falando de infra mesmo. Aqui, qual que é a situação? Nós temos, por exemplo, um roteador que tem vários perfis de monitoração que a gente precisa para diversos tipos de conexão. Então, a gente tem, por exemplo, conexões que estão ligadas a circuitos de backbone, que são extremamente críticos. Então, precisa gerar o número de incidentes, precisa ter um acionamento rápido, precisa gerar notificação para as equipes. E nessas interfaces, a gente tem que monitorar, num tempo de intervalo curto, a disponibilidade, o desempenho, erros e descartes, porque são extremamente críticos. Mas a gente tem outras conexões que têm uma criticidade menor. Conexões de acesso internos, por exemplo, onde você não precisa gerar um RI,
Você não precisa ter medições detalhadas, você só precisa pegar o tráfego. E em algumas outras são conexões, por exemplo, para laboratório, que você não precisa nem verificar disponibilidade, verificar desempenho. Basta ter um alerta de disponibilidade e que está tudo certo. Então, como é que a gente resolve isso se está tudo no mesmo equipamento e a descoberta de interfaces vai descobrir todas as interfaces? A gente tem que separar os perfis de descoberta. Como é que a gente faz isso? Bom, todas elas são interfaces, todas elas têm o mesmo ID de SNMP que descobre, e todas elas vão estar com status ativo. A solução é usar o alias, que é a descrição da interface. Então, a gente fechou com o time de redes, que é o pessoal que administra os equipamentos, falou, vamos definir padrões de descrição de interfaces. Quando são interfaces em que você precisa ter conexão com circuitos críticos, você coloca uma palavra que nos identifique isso. Então, a gente definiu, por exemplo, aqui é um exemplo, a palavra backbone, para circuitos de backbone. A palavra acesso, para circuitos de acesso de conexões externas. E conexão, quando é uma conexão padrão, que não precisa ter uma monitoração completa. Aí, nas filtragens do LLD, a gente faz as filtragens por palavra-chave, cria regras distintas. No mesmo template, você cria várias regras de descoberta distintas, cada uma com um perfil de palavra-chave e cada uma com um perfil de monitoração. E aí, aqui na filtragem, a gente cria uma expressão regular nos ABICs, na administração dos ABICs, cria perfis de expressão regular, utiliza elas na configuração de filtro da LLD, e o resultado é algo assim. São várias regras distintas no mesmo template. Observe que o perfil é distinto, tem números diferentes de itens e triggers, e algumas vão ter a tag para gerar incidente, outras não têm a tag, e aí não gera incidente. Enfim, você faz essa separação de acordo com as necessidades, com as regras de negócio, e é uma forma bem interessante de você separar os perfis de monitoração dentro de um mesmo equipamento, no mesmo template. Isso facilita bastante a nossa vida. Lá no Serpro, no meu time, eu gerencio um time de 15 pessoas. Então, as soluções que eu estou mostrando aqui não necessariamente foram desenvolvidas por mim, algumas sim, outras não, algumas eu idealizei, outras são do time mesmo, e o trabalho do time, um time fantástico, aliás, um abraço para todos vocês. E esse trabalho de customização de LLD, SNMP, é um trabalho sensacional que a Juliana, do meu time, que está por aí, depois vocês falam com ela, ela vai adorar que eu estou fazendo isso com ela. Falem com ela que ela conhece muito de LLD de SNMP e ela que desenvolve essas regras customizadas. Terceiro case. Esse foi um caso muito legal, eu gostei muito, eu sinto muito orgulho de ter desenvolvido essa solução aqui. Essa realmente eu precisei de muito conhecimento e criatividade, porque era um problema que a gestão desse serviço tinha. Acho que eles ficaram mais de 3 anos tentando resolver. É um item contratual, é um SLA pedido no contrato do serviço de backups. Eles tinham algumas exigências para o tratamento de erros de backup da ferramenta NetBackup, Veritas NetBackup, que executa os backups dos servidores clientes de um data center, de um grande cliente nosso. Então, o cenário que existia, e a única coisa que eu tinha em mãos, era que o servidor de backup, ele faz o backup de centenas de servidores, esses servidores também são monitorados pelos ABICs, e a única informação que tem é que ele manda um SNMP Trap para cada backup executado, seja ele com sucesso ou seja ele com falha, ele manda o SNMP Trap. Nesse trap, está lá todas as informações, em cadeia. No meio lá daquela tripa de strings, a gente identifica o servidor backupeado, que é o NetBackup Client, e a regra de backup, a política de backup que foi executada, porque existem várias políticas de backup distintas. E aí, então, essa era a premissa da exigência contratual. Os erros de backup eles devem ser tratados até determinado horário. Então, se o backup que deu erro foi ao meio-dia, ele tem até o final daquele dia para executar um backup com sucesso, porque senão vai afetar o SLA contratado. Então, a gente tem que identificar isso. O SLA é de que 99% dos erros de backup devem ser tratados dentro desse prazo estipulado.
E a gente precisa gerar um relatório disso com a quantidade de erros de backup ocorridos em cada servidor backupeado, de cada política, e a quantidade de erros que foram tratados dentro do prazo, o percentual de backups de cada servidor que foi tratado dentro do prazo. Era muito detalhe. Falei, bom, o Zabbix não faz isso. Mas, espera aí, o Zabbix não faz tudo? Faz. Basta ter um pouquinho de criatividade. Então, vamos lá. Aí a gente começou a pensar, como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, já que existe um FNP Trap, a gente gera um evento genérico, né? Um evento para o servidor de backup, tem lá a informação. Erro de backup e tal. Pronto, beleza. O que a gente fez? A gente precisava separar os erros para cada servidor, e dentro de cada servidor, os erros de cada política de backup. Tinha que ser tudo isso separado. Então, e tinha que contabilizar tudo isso bonitinho. Beleza. Primeira coisa, vamos tratar os SNMP Traps, gerar um evento e fazer um pré-processamento nesse trap. Com o pré-processamento, a gente separa o nome do cliente de backup, o nome da política de backup. E se é erro ou sucesso. Beleza. O servidor de backup, ele gera um arquivo, tem um comando lá que o administrador roda, e ele gera um arquivo que é uma lista, um arquivinho CSV, com a relação de servidores, clientes de backup e as políticas de backup associadas a eles. Fazendo leitura desse arquivo, com os Zabbix, né, os Zabbix, a gente dá um content lá no conteúdo do arquivo, a gente customizou uma LLD. Né, eu fiz através de script, leu o conteúdo, converte lá no JSON que o Zabbix espera, e a gente criou uma LLD customizada para isso. Essa LLD traz o nome do servidor e a política de backup associada. E aí, num template com essa LLD, eu crio os itens do tipo Trapper para que eu consiga segmentar o client e a política. E aí eu coloco uma ação automática em cada evento que o FNP Trap gera, um script que vai coletar essas informações que foram segmentadas e disparar um Zabbix Sender. E aí ele vai encontrar que o servidor backupeado é um host criado e a política é um item desse host. E aí a gente manda o Zabbix Sender para esse item informando erro de backup ou backup com sucesso. Aí a gente gera um evento específico de cada política em cada servidor. Aí a gente consegue contabilizar essa informação e customizar o relatório. E aí a gente customizou uma interface para listar as informações. E aí o pessoal trata direto na interface do Zabbix. Então tem a interface como essa aqui, ó, o nome do servidor, o nome da política, a quantidade de erros, a quantidade de erros tratados dentro do tempo. Aí a gente faz a contagem, né, o timestamp do evento de erro, timestamp do evento de normalização, verifica se está dentro do prazo, contabiliza como backup dentro do prazo ou não, gera os contadores, calcula o percentual, joga isso para relatório, e esse PDF depois é publicado, o cliente faz a prestação de contas. Foi um problema que a gente resolveu, deu um trabalho danado, foi bem difícil de conseguir chegar numa solução, mas depois de algum tempo e com um pouquinho de criatividade a gente conseguiu. Case 4. Por acaso é o mesmo cliente do case anterior, é um outro SLA do contrato, onde ele pede a medição da disponibilidade da infraestrutura da rede local. Essa é a topologia padrão, né, das redes locais desse cliente. Então, através da conexão com o Serpro, que eu até mostrei no primeiro case, tem um switch core, que é a entrada dessa rede local, e abaixo desse switch core a gente tem outros switches, diversos servidores. Só que qual que é o problema? O cliente pede que a disponibilidade seja medida especificamente pela disponibilidade do switch core e do domain controller. Então, não basta monitorar tudo, somar tudo. Não, eu tenho que somar especificamente esses dois. E, claro, os momentos em que os dois estão fora, você vai contar uma vez só, né? Mas a disponibilidade da localidade é medida dessa maneira. E são centenas de localidades. E a gente também, como todos os outros casos, precisa gerar um relatório no final para a prestação de contas. Então, como é que a gente fez para identificar qual que é o switch core, qual que é o domain controller, gerar as dependências, gerar o cálculo? A gente usa o campo de inventário, um campo específico, a gente usou o tipo detalhado, onde a gente coloca uma informação que identifica aquele host. Ah, esse switch aqui, no meio de vários switches, esse é o switch core.
Então, a informação ali, SC. No meio de diversos servidores, esse servidor é o Domain Controller. Então, a gente coloca lá um DC. Aí, a gente tem um script que vai automatizar a criação de dependências de trigger, né? Quer dizer, as informações são todas padronizadas. Então, toda rede local, existe uma dependência de trigger com um circuito de acesso, para evitar os alarmes quando é queda do circuito. E o switch core, ele está à frente do Domain Controller. Se falhou o switch core, o Domain Controller vai alarmar. Então, a gente põe a dependência ali também. E automatizar a árvorezinha, né, para fazer a medição. Agora, na versão 6, vai mudar um pouco, né, não tem mais essa necessidade das regras na árvore, muda um pouco, mas a solução em si segue a mesma. E, dessa forma, a gente consegue medir a disponibilidade de cada rede pelos elementos da infraestrutura necessários. E aí, via script, né, a gente gera um relatório no final, faz a prestação de contas. Tem a questão de descarte de eventos também, que é uma customização que a gente já fez há algum tempo, que eu, inclusive, trouxe na conferência passada, que também está inserida nesse contexto. E aí a gente gera uma interface customizada, onde o gestor daquele cliente tem uma visão geral de todas as localidades, qual o percentual em cada uma delas, a gente muda ali a cor, né? Fica em amarelo se ficou abaixo de 100%, fica em vermelho se ficou abaixo do SLA contratado, o pessoal entra para tratar especificamente, né? A gente tem interface customizada no front-end dos Zabbix para tratar essas situações aí também. E aqui é o relatório, né? A gente gera um relatóriozinho em PDF, ele vai postado no nosso portal de clientes, o pessoal de prestação de contas utiliza esse relatório, ele traz tanto o percentual quanto a lista de eventos, né, que causaram aquele percentual específico, e a gente entrega isso customizado. Essa é uma das soluções também bem legais que a gente criou, que já é usada há alguns anos lá no Serpro. Para fechar, o último case que eu trago aqui, a gente vai falar de um outro processo muito tratado no ITIL, que é a gestão de mudanças e a criação de períodos de manutenção. Toda vez que é feita uma RDM, né, uma requisição de mudança, a gente sabe que vai ter uma parada em algum ambiente. E os Zabbix estão monitorando, vai alarmar, vai gerar incidente e tudo mais. E aí, acho que muita gente deve conhecer esse recurso, né, que é a criação de período de manutenção. No Serpro é popularmente conhecido como blackout, né? A gente cria o blackout na monitoração. Beleza, até aí tudo bem, deu uma novidade, todo mundo sabe. Só que qual que é o problema? Qual que é o nosso cenário? Como o Serpro é uma empresa muito grande e a diretoria de operações tem diversas áreas segmentadas, a gente tem um time específico para fazer gestão de mudanças. E esse time não é o mesmo time técnico que configura os equipamentos, que conhece a rede, que conhece os protocolos, que vai executar a mudança especificamente. É um time que faz a gestão, que faz o processo. Ele não tem conhecimento técnico do que vai acontecer na mudança. A análise de impacto é feita pelo time técnico, mas quem vai atuar na gestão de mudança é um time que não é técnico, né? E o ambiente é bastante heterogêneo, tem vários tipos de ambiente, a gente está falando de rede longa distância, de rede local, de circuitos de internet, de infovias, de certificações digitais, né? Centrais de certificação digitais, ambientes isolados, são vários tipos diferentes, e cada mudança tem um tipo de impacto diferente para grupos de hosts diferentes nos Zabbix. E o cara que atua com isso, ou é da gestão de mudança, ou é do primeiro nível da monitoração. É quem vai criar o blackout, não é o time técnico. Então, o objetivo é desonerar as equipes técnicas desse procedimento que é puramente processual. E não necessitar que os times que fazem isso tenham conhecimento técnico muito abrangente para entender o que está acontecendo. Então, o nosso desafio era criar uma interface para que um time sem conhecimento técnico possa identificar o impacto que terá causado em uma mudança e automatizar o processo de criação de blackout, de período de manutenção. Então, nós fizemos, o primeiro passo foi uma análise bem detalhada de todos os tipos de serviço que estão envolvidos, né? Analisamos cada serviço e cada estrutura de cadastro desses hosts nos Zabbix, e aí as informações todas padronizadas, né, de hosts, de grupos de hosts, de template, tudo num padrão bem definido e documentado. E aí a gente tem uma integração com a ferramenta, né, mais uma vez aqui o Control Desk da IBM, e nós criamos uma interface customizada dentro dos Zabbix para que esses usuários acessem, onde a gente facilita
a identificação do impacto e a criação do período de manutenção. Então, ó, aqui ele tem ali uns menuzinhos, né? Acho que não vai estar tão fácil de identificar, mas, por exemplo, uma localidade remota de um cliente vai fazer uma mudança. Para o pessoal que está tratando, basta ele saber o nome do cliente e qual que é a localidade. Isso vai estar informado no próprio texto da RDM. Quando ele insere ali o número da atividade envolvida na RDM, nessa interface, via API a gente integra com o Control Desk, traz as informações dessa RDM. Ela já vem preenchida com o nome da RDM, a descrição, onde está escrito o impacto, já traz o horário de início e término da janela de manutenção, e aí, visualizando a informação, o operador lá da gestão de mudança ou da monitoração, coloca lá que é uma localidade, qual que é o cliente, em qual estado, a gente lista as localidades cadastradas nos ABICs, as informações tudo coletadas via API, e ele, ao clicar ali, ele vai criar automaticamente esse período de manutenção nos ABICs e já vai fazer a gestão da atividade da RDM lá no Control Desk, através de API também. Então, automaticamente, ele cria o blackout e fecha a atividade da RDM. Isso economiza, assim, sei lá, acho que 10 minutos. A cada clique ali, o cara economiza 10 minutos de trabalho dele dentro do NOC, o que, para quem está numa atividade de NOC, é muito tempo. E aqui é um outro exemplo, né? Quando você tem, por exemplo, na descrição de impacto, apenas um range. Ó, a mudança vai atingir o range de IP da rede 10.1.10.1 até a 10.1.10.20. Beleza. O cara seleciona ali que é outro tipo de atividade, range de IP, IP de origem, IP inicial e IP final do range. Automaticamente, os ABICs a API vai buscar nos ABICs todos os hosts cujo IP está dentro dessa rede e vai adicionar nesse período de manutenção automaticamente. Então, simplificou demais um trabalho que é processual, mas que quem faz o trabalho processual não tem conhecimento técnico para isso, além de ganhar muito tempo de atividade que é feita manualmente. Então, automação na veia, né? Esse foi um trabalho desenvolvido recentemente por 2 colegas desenvolvedores do meu time. Um abraço, Felipe e Leandro. Fizeram um trabalho excelente no desenvolvimento dessa customização aqui. Para finalizar, eu fiz uma brincadeirinha aqui, just for fun, desse novo recurso de geolocation, né? Hoje de manhã o colega apresentou, né? Falou detalhes sobre geolocation, e semana passada eu dei uma brincadinha com isso, só por diversão. Usei a API do OpenWeather, tem várias APIs, né, na internet, para previsão do tempo. Eu usei da OpenWeather. Você passa os parâmetros na API e ele te devolve a posição geográfica, né, latitude e longitude, e a previsão do tempo para as próximas horas. Dependendo do parâmetro, ele te traz a previsão do tempo para uma semana, para 5 dias, enfim. Eu peguei só a previsão imediata, né, e aí um item de HTTPA, a gente coleta essa informação, né, via API do OpenWeather, e o pré-processamento separa o item que vai gerar a latitude, o item que vai gerar a longitude, adiciona automaticamente, né, no inventário, com o item alimentando o campo do inventário, e um outro item coleta a informação da previsão do tempo, né, e coloca lá no item. Aí eu criei uma triggerzinha só para brincar, né, acima de 25 graus gera um evento alta, né, para ficar vermelho. Abaixo de 18 graus gera um evento informação para ficar em azul, só para colorir ali o mapa. Aí a gente visualiza as regiões quentes do país e as regiões frias. Eu criei um item para cada capital do país, né? E aí passa o nome desse... um host, na verdade, um host para cada capital do Brasil, e o nome desse host é o nome da cidade, que é passada como parâmetro para a API. E aí tá lá, Salvador, eu quero a previsão de Salvador. Porto Alegre, me dá a previsão de Porto Alegre. E aí adiciono o item e as triggers geram ali uma espécie de mapa de calor, né? Uma brincadeirinha aí com Geomaps, Geolocation, né? Como o Vitor falou na palestra dele de manhã, há várias possibilidades, essa aqui é uma delas. O recado final, né? Aquilo que eu venho falando aí desde o início da minha participação aqui. Essa é uma frase minha, um mantra, eu uso na minha assinatura de e-mails, eu falo para o meu time isso o tempo inteiro para estimular, né? Aliando criatividade e conhecimento técnico, as possibilidades se tornam quase infinitas, né? As oportunidades se tornam quase infinitas. Os ABICs monitoram qualquer coisa. O pai da criança falou, não fui eu.
mas eu falo também. E realmente, pensando um pouquinho fora da caixa e com muito repertório sobre a ferramenta, realmente a gente monitora qualquer coisa. Então, esse é o recado, criatividade e conhecimento técnico. Meus contatos, eu estou na rede LinkedIn, quem quiser adicionar, está aqui o QR Code, ou me procurem lá, Luciano Souza Ramos. Muito obrigado pela atenção de todos. Estou à disposição para batermos um papo aí depois no café, está ali meu e-mail. Muito obrigado.